Fala pessoal, como prometido, fazendo um vídeo aqui para passar umas dicas sobre o estanciário, né? E um pouco da viagem no geral, mas mais no estanciário, né? Eu separei aqui já as perguntas que o pessoal mandou e algumas que eu queria falar sobre. A primeira, acho que é a mais óbvia, que é se valeu a pena, né? E com certeza valeu a pena. Esse evento eu via sempre pelo YouTube, né? Então acho que a primeira dica já é essa, né? Conheça para onde você quer ir, né? Seja por Estanciadra, tem um pessoal que já foi bastante por Trace ou qualquer outro evento, né? Tem o Webfest no Japão também, que algum dia quero ir. Mas pesquise sobre o evento, né? Então, tem muito criador de conteúdo, não só lá, mas para esses eventos grandes, assim, sempre tem alguém que vai fazer um vídeo, vai postar no YouTube, e siga o pessoal nas redes sociais também. Então, foi isso que eu fiz. Antes de ir, assisti muito vídeo, eu ainda não sabia o que era o Adria Petrol, né, que é o posto de gasolina, qual que era a relação dele lá com o evento, isso é algo que eu descobri lá, mas sabia que existia. Então a primeira dica é essa, né, veja como é que é o evento, se vai te agradar, o que tem para fazer e acompanhe, né. Então, acho que isso aí é bem óbvio, mas vale falar, né, acompanhe a página do evento no Instagram, porque foi basicamente assim que a gente decidiu ir, né. No ano passado, mais ou menos nessa época mesmo de setembro, saiu a data oficial, né? E eles já liberaram a venda com a promoção de Natal, né? Com a oferta lá de Natal, a gente conseguiu comprar o ingresso lá para os 2 dias de evento, né? São 2 dias, é um final de semana, sexta e sábado, e com desconto, né? A gente conseguiu pagar mais barato. Dava para comprar na hora também, mas mais caro, né? Então é isso, acompanhe e fique de olho, né? Fique ligado, principalmente nas redes sociais aí que eles sempre soltam, né? E aí, como que a gente fez para ir, né? Então, a viagem toda girou meio que em torno do Estanciadra, né? A gente comprou primeiro os ingressos e depois comprou passagem, viu hospedagem, esse tipo de coisa. Então, a pergunta que já me fizeram, né? Como fazer para ir, né? Na verdade, assim, acho que um pouco por causa da minha ansiedade e tudo, a gente planejou tudo, né? E fez roteiro para tudo, né? A gente não é um negócio que ficou meio que escrito em pedras, né? Quando a gente chegou lá, a gente mudou e tal. Mas é se planejar mesmo, né? Então, como que a gente fez para ir, né? Primeiro eu falei com uma empresa chamada Move Milhas, né? É uma empresa que eu já conhecia, de um primo e amigo meu, Rangel. Inclusive, até aproveitar para fazer um merchan deles aqui, uma propaganda que eles facilitaram muito a questão até de valores, né? Eles conseguem passagem aí. O Rangel é especialista nisso, né? E a equipe lá da Move Milhas. Vou até deixar o Instagram deles aqui, para quem se interessar e tal. Eles não só ajudam com a parte da passagem em si, de encontrar bons preços, mas também de sugerir roteiro, né? A gente estava pensando até... É a primeira viagem internacional que eu fiz, então a gente estava pensando que era de algumas coisas que eram de uma forma e ele auxiliou para dar orientação que era de outra, né? Como, por exemplo, a gente foi por Barcelona, né? Eu moro em Brasília, a gente foi de Brasília para São Paulo para Barcelona. E aí essa foi uma sugestão deles, né? A gente estava pensando que teria que ir para Portugal, alguma coisa assim. Tem muita rota direta. E aí, enfim, né? Eles sugerem muita coisa que facilita bastante, né? Na hora de você montar o seu roteiro, né? Então, assim, a viagem girou em torno do Estanciadra, mas teve todo um roteiro por trás para a gente poder aproveitar assim, já que estava lá, né? A gente aproveitou para conhecer muito lugar. E aí, ao todo, foram 7 países que a gente teve a oportunidade de conhecer. Foi um roteiro bem corrido, né? Mas foi justamente por isso que a gente queria aproveitar para conhecer muito lugar, né? E para a gente funcionou dessa forma, né? Para outras pessoas talvez não funcione. Às vezes você é um cara que gosta de ficar mais tempo num lugar só. E aí é você pesquisando e montando o seu roteiro mesmo. Tem alguns sites que ajudam você a fazer isso, né? Tem o Home to Real, que eu usei muito para ver distância entre os locais, né? Quais as rotas que dá para fazer, por exemplo, se dá para fazer de avião, de trem. Teve 2 ocasiões lá que eu aluguei carro, né? Pela facilidade mesmo, comodidade e questão de horário de voo. Então, assim, a dica central é planeje bastante, né? Até para você conseguir aproveitar melhor o tempo, né? Pelo menos assim, para mim não funciona
você chegar e ver na hora como é que vai ser, né? Até porque o tempo que a gente tem, geralmente, nessas viagens é bem limitado, né? Então, já tem, assim, um roteiro pronto, né? Meio que um scriptzinho para quando você chegar lá, você já saber o que você vai ver, né? Outra coisa que eu fiz também, que acho que vale de dica, tem a ver com a pergunta que fizeram, né? Que é onde se hospedar, né? Então, a gente escolheu, falando primeiro do Estanciada, né? A gente viu onde é que era o local do evento, tem no site deles lá o endereço certinho, onde que acontece, né? Em Jadra-Novo, que é um condado lá, uma cidade bem pequenininha da Croácia. E aí tem o endereço certinho lá e a gente escolheu, assim que saiu as datas, né? Do evento, que a gente comprou o ingresso. Eu já fui dar uma olhada no Airbnb, no Booking, né? Tem outros sites confiáveis, mas os que eu usei foram esses dois. Para você escolher uma hospedagem que fica perto do evento, né? Jadra-Novo em si é uma cidade pequena, né? Então dá para você fazer tudo a pé lá. E aí, mais ou menos, eu peguei essa premissa para todos os lugares que a gente foi. Então, olha o endereço do evento e escolha a hospedagem lá que cabe no seu bolso, que fica perto, que dá para você ir com o evento de a pé, né? Lá é tranquilo para você andar de a pé, questão, né, de segurança e distâncias, né? É uma cidade pequena, como eu falei. E aí, com relação às outras cidades que a gente ficou, né, foi mais ou menos parecido, né? A gente viu os pontos turísticos que a gente queria ver, né? Por exemplo, Barcelona, eu queria ir na praia, a gente queria ver a Sagrada Família, né? Alguns outros pontos, e a gente escolheu uma hospedagem lá que cabia no bolso e que dava para fazer todos esses pontos turísticos a pé. Então, isso foi em todas as cidades do país que a gente foi seguindo essa premissa aí, de a gente conseguir fazer tudo a pé, né? E aí, claro, né, tem pessoas que às vezes têm alguma dificuldade de mobilidade, né? Ou vai com criança pequena, talvez não dá para fazer dessa forma aí. Você tem que encaixar, né, do jeito que funciona melhor para você. Pra gente funcionou assim. Então, beleza, eu falei da Move Milhas, que já ajudou bastante. O pessoal, acho que foi a pergunta que mais fizeram aqui, né? Quanto que custou? Falando do Estanciada em si, né? Se você pensar da seguinte forma, vou para o Estanciada apenas, né? Porque, como eu falei, a gente aproveitou para ir em vários lugares, né? Claro que quanto mais lugares você vai encaixando, mais você vai gastar, porque você vai ter que se deslocar, né? De avião, de trem, de carro, enfim. A hospedagem tem lugares que é mais barato, tem lugares que é bem mais caro, né? E às vezes é mais caro e a qualidade inferior. Então isso varia bastante, assim. Eu não cheguei a fazer conta, né? Porque quando você chega lá, aquele ditado é verdade, né? Quem converte não se diverte, realmente é verdade. A nossa moeda é muito desvalorizada e se você acabar pensando demais né, quanto que vai custar em real, você não faz nada, você nem vai, né? Então, a gente até brincou em umas ocasiões lá, tipo, a gente tava tomando sorvete e eu falava pra minha esposa, caramba, esse sorvete aqui custou R$50, né? E é bem isso, né? Mas você fazendo um planejamento, funciona, né? Tipo assim, a gente não é rico, então foi com bastante antecedência. Inclusive, a compra das passagens mesmo, a gente começou a ver com a Move Milhas lá em dezembro, né? E aí a gente conversou com ele e tal, ele foi olhando lá as passagens assim que mais ficavam em conta, né? E aí até que a gente conseguiu um valor bacana em janeiro. Então, quanto custou, né? As duas passagens ficou mais ou menos em torno de R$9 mil, de São Paulo para Barcelona e de Brasília para São Paulo, né? Aí, você saindo, dependendo do estado que você vai sair, vai mudar, né? Quem tá em São Paulo já vai ficar mais barato aí. A gente saiu de Guarulhos, né? E aí, assim, de passagem foi mais ou menos isso, né? Aí, claro, teve as passagens, aí como eu falei, né? Quanto mais você rodar lá dentro, mais caro vai ficando, né? Teve as passagens entre uma cidade e outra, né? Que a gente fez de avião, que por sinal é mais barato do que você fazer de trem. A gente queria ter feito de trem pela experiência mesmo, né? Mas acabou que o trem é mais demorado e mais caro. E aí não deu para encaixar. Aí as passagens lá entre os países em si, né? Você consegue uns preços bem bons, assim. Tipo, a gente chegou a pagar R$500 para 2 pessoas, entendeu? Se eu não me engano, acho que de Barcelona para Nice, né? Na França. Então a gente pega uns valores bem bons lá, que tem as empresas aéreas low cost, né? Aí eles têm umas peculiaridades lá de mala e tal. Aí eu recomendo, se você for fazer tipo um Eurotripzinho, igual a gente fez,
recomendo você dar uma olhada lá eles têm as cláusulas de mala e tal, né? A empresa é low cost, né? Então, é tudo que você for levar mais de bagagem, por exemplo, você paga, enfim, pesquisa. Então, quanto custou foi isso? O ingresso do estanciário, se não me engano, acho que foi 40 euros, né? Cada um, que a gente comprou na promoção. 40 ou foi 30, eu não me lembro agora quanto é que foi. Acho que foi 30. E aí 60 euros no total, né, pra mim e pra minha esposa. E aí acho que na cotação de hoje, sei lá, 6 e 7 dá uns 400 reais mais ou menos, né? Enfim, né, aí assim, a gente comprou tudo que dá pra comprar com antecedência, a gente comprou, né? Então foram as passagens, hospedagem também, quando a gente fez por isso que é importante se planejar. Quando a gente tem o roteiro pronto, você já sabe onde você vai ficar e tal, você já pega uma hospedagem, já reserva, né? O Booking me deu essa facilidade que você não precisa pagar na hora. Você pode reservar e aí no mês que você tá mais tranquilo, você já paga logo e já fica livre. Foi assim que eu fiz. Então já reserva com antecedência para você ter aquela segurança de já saber onde você vai ficar e tal. E aí você pode ter a facilidade de ir pagando. E aí quando você tem isso, o roteiro já pronto, né? Você pode se programando com relação aos custos, né? Então tudo que era de passagem, né? A gente deixou já deixou pago, né? Pagou com antecedência, hospedagem, o aluguel do carro. E aí lá a gente se preocupou só, né, em comer e tal. E até alguns passeios a gente também comprou com antecedência para não ter que pegar fila lá. Então, por exemplo, não sei se o pessoal viu os stories lá, que eu fui no Museu dos Carros do Príncipe, em Mônaco, né? É o museu dos carros dele lá, uma coleção grande que ele tem. Eu comprei com antecedência também. Então a gente só chega lá, apresenta o voucherzinho com QR Code e entra pra dentro. Não tem que pegar fila. Às vezes você consegue encontrar até algumas promoções também. A gente pegou uma promoção quando a gente foi pros carros no Museu dos Carros do Príncipe. A gente pegou uma promoção e pagou mais barato. Então é bem isso, né? Se planeje. Acho que a dica tá sempre girando em torno disso. Meu brother Isaac, lá da Germany, perguntou as peculiaridades, né, dos carros. No evento mesmo, assim, é surreal. Igual eu falei, né, eu já tinha ido no evento pelo YouTube, né? A gente assistiu muito vídeo, não só do evento, mas até das cidades que a gente ia. A gente foi vendo a galera que faz esses canais de viagem, né? E eu tinha ido bastante no evento pelo YouTube, mas assim, pessoalmente é surreal, né? Eu cheguei um pouquinho com antecedência no evento, né? A gente chegou na quinta, o evento oficial era sexta e sábado, né? A gente chegou lá na quinta, então deu pra ver os carros chegando, o pessoal se organizando lá. Então foi bem bacana ver essas peculiaridades. E assim, pelo fácil acesso, né, que os caras têm, respondendo a pergunta que o Isaac mandou, os caras têm fácil acesso à peça, né? Então, peça, algo que eu até comentei no Instagram, no Stories lá, tem muitas marcas locais, né? Principalmente de roda, que eu consigo perceber. Então, tem o pessoal que faz as rodas lá de qualidade. Tem a VIP Wheels, né? Que eu já conhecia de Instagram também. Mas vi muito carro lá montado com a VIP Wheels, é uma marca, se eu não me engano, acho que é austríaca, alemã. E o cara, inclusive, o dono tava lá. Ele é até Sasha. E várias outras marcas locais que fazem coisa de qualidade mesmo. Tem a 69 Wheels, que eu conheci lá também, não conhecia. Então a peculiaridade, assim, isso foi algo que eu achei bastante curioso. Tem muita coisa local, né? Local que eu digo da Europa, né? Não da Croácia em si. E os carros, assim, montados muito agressivos. Agressivo no sentido, assim, carro com body kit, Golf MK2 com nitro, carro de arrancada lá de 800 cavalos, aqueles kits, body kit Banden, enfim, a peculiaridade é essa, assim, muito carro diferente que a gente não tem no Brasil e carros, assim, tipo o Audi S8, que eu vi lá muito, que é um carro que a gente, apesar de ter no Brasil e tal, a gente não vê com essa frequência, né? Pelo menos eu não vejo. Então acho que as peculiaridades assim maiores foram essas, né? E algumas pessoas até me perguntaram qual carro que eu mais gostei. É difícil, muito difícil assim escolher um carro que eu mais gostei. Todos os carros impressionaram. Foi algo que eu até comentei com a minha esposa. Ela falou também assim, todos os carros a gente gostou, todos os carros impressionam. Tem alguns que não são muito o meu estilo, né? Que
que, por exemplo, os caras montavam muito, assim, muito adesivo, ou sei lá, com um aerofólio muito grandão, enfim. Aí é mais uma questão de gosto, mas todos os carros em alguma coisa impressionam. Isso aí é incrível. É surreal nesse sentido, né? Você tá lá e tal. E algo que também foi que eu gostei bastante do evento em si, né? Que é muito família também. A gente viu muita criança lá, então a minha esposa não é tão ligada em carro, né? Ela me acompanha bastante e tá aprendendo a gostar, né? Mas o evento em si é muito legal, justamente porque ele une, assim, várias coisas que agradam muita gente, né? Mais ou menos isso. Então tem os carros que acho que é o ponto central, mas tem a praia, que é linda lá, praia muito bonita. Tem E tem a parte da festinha lá, né? Quem gosta de balada e tal. Tem a festa nos 2 dias. Tem o DJ lá e ele sempre depois, no dia seguinte, leva um cantor, né? Da vez que a gente foi uns cantores de rap lá, locais, da Croácia, no sábado. Mas na sexta-feira foi um DJ lá que tocou umas músicas eletrônicas muito, muito maneiras. E aí, como eu falei, tem a Praia City, tem uns passeios de barco lá que você pode fazer, que a gente fez também. Então, acho que dá pra juntar, assim, os gostos de todo mundo, né? Quem vai com família, assim, né? Você for com a sua família, que for muito ligado em carro, eles vão conseguir curtir muito a praia em si, né? Enfim. Então, é muito legal por isso. E as pessoas, né? Acho que uma outra dica também, né? Que foi algo que funcionou pra gente e tal. Como eu fui o primeiro brasileiro aí, né? Pro estanciado e tal, então a gente procurou meio que fazer umas amizades antes, né? E acabou surpreendendo muita gente de maneira positiva, né? As pessoas lá foram muito receptivas, assim, pelo menos, acho que, não sei se foi uma sorte da gente de encontrar com a galera, o Sergei, né, a esposa dele, que eu tô falando mais a galera que a gente conheceu lá mesmo, que, assim, foram muito acolhedores, assim, o pessoal se preocupava em agradar a gente mesmo, né? Então, acho que é até um, um agradecimento aí que eu faço para eles, não sei se eles vão ver o vídeo ou vão entender, mas a gente teve a chance de falar isso para eles enquanto estava lá, é que, assim, foi muito, muito acolhedor mesmo, a recepção, né, o povo lá é bem receptivo, fizeram de tudo para agradar a gente, para poder mostrar a gente, né, contar um pouco da história do evento. Então, assim, é bem tranquilo, até com relação à segurança, né, é bem tranquilo mesmo. Eu pessoalmente gostei bastante da Croácia como um passeio em si, não só pelo evento, assim, a gente ficou em 2 lugares lá, foi na cidade de Pula e depois a gente foi para Novo e a gente passou um tempinho também na cidade de Opatija, um cenário assim muito bonito. Eu fui de carro, né, de Pula para Novo e assim, o cenário é belíssimo, sem palavras mesmo, muito lindo. E a última pergunta é quando vai de novo. Olha, se eu pudesse, iria no próximo ano. Vou ver se ainda vai dar pra gente ir no próximo ano. Ainda não sei. Mas se Deus permitir, gostaria de ir todos os anos, assim. Vale muito a pena. E acho que é isso, pessoal. Não sei se vocês tiverem mais alguma pergunta aí, manda nos comentários que eu vou me esforçar para poder responder a todos aí. E é isso. Fica aí o meu abraço e até a próxima. Qualquer coisa é só chamar no Instagram lá, 9xparts, 90sparts no Instagram, que posso tirar mais alguma dúvida, trocar alguma ideia, se a gente traz muita coisa também, muita peça. Então, se tiver precisando de alguma coisa, só chamar, beleza? Valeu a todos aí e um abraço.